A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Sim, eu sou o Pastor Heraldo. Nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, né, lição de número 10, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a relevância da igreja na sociedade, sua importante função social. Vale a pena frisar aqui, a título de orientação para essa revista, a nossa meta para essa lição, digamos assim, é apenas trazer uma consciência sobre os irmãos que a igreja também tem o seu papel social, tanto na questão como cidadãos que somos, como também o papel social de trazer também a justiça social, de melhorar um pouquinho as desigualdades sociais que há na nossa sociedade. A igreja tem esse papel, ela consegue fazer esse papel. Mas, ao mesmo tempo, por isso que é bom a gente trazer essa consciência de que a igreja é estritamente uma instituição divina e ela é a única que pode, e ela tem essa responsabilidade, e é a única que pode também ter a essência de levar o evangelho às pessoas. Então, a nossa ocupação primária em levar o evangelho. E há uma frase que eu gosto muito do pessoal da Missão na Íntegra, que eles trabalham a seguinte expressão: o evangelho todo, para o homem todo, para todo homem. Exemplificando essa frase, ela quer dizer o seguinte: quando o evangelho alcança um homem, ele alcança todo o seu ser. Toda a sua parte espiritual é mudada de dentro para fora. E, obviamente, se mudou de dentro para fora, o seu aspecto também vai mudar. Então, um camarada que era drogado, ele vai ter que passar por todo um sistema de tratamento para abandonar as drogas. Tem pessoas que vão sair das drogas de maneira instantânea. Deus pode fazer essa libertação. Ou uma pessoa que vivia uma vida no mundo da criminalidade e ela tem diversos inimigos, muitas pessoas que são contra elas, que é contra essa pessoa. Então ela vai ter que passar por um processo de transformação, às vezes mudar de bairro, mudar de cidade, passar um tempo, ter que pagar pelos seus crimes. E o evangelho, ele vai limpar o homem por dentro, mas também ele vai trabalhar nos aspectos sociais dessa pessoa, não só do crente que se converte, mas do ambiente em que aquele crente está inserido. Nessa perspectiva, o evangelho tem esse poder de mudar o homem, todo homem, para toda a perspectiva dele, seja a perspectiva espiritual, humana, social, familiar, mental, em todas as áreas o evangelho vai alcançar esse homem. Mas sempre é bom frisar que a nossa missão principal, a nossa missão que nos norteia, é uma missão espiritual. E como consequência daquilo que nós fazemos no homem espiritual, obviamente que todas as demandas também que cercam os homens vão ser influenciadas também pela igreja. Amém? Para a gente não ter os extremos, todo extremo deve ser evitado. Eu conheço igrejas que abandonaram definitivamente a parte social da igreja, não se envolvem com nada disso, isso é coisa de governo, isso é coisa dos homens, isso é coisa das instituições de caridade. Elas se concentram estritamente na parte de libertação. Isso é um extremo. Já tem o outro extremo, são igrejas que se envolvem muito com isso, com a política, se envolvem muito com a obra social e criam institutos de caridade e acabam deixando de lado um pouco a pregação do evangelho, acaba deixando a sua missão principal de lado. A gente tem que focar na nossa missão principal, pregar o evangelho. E aí, a partir do evangelho, a gente vai fazer uma obra social, mas nunca extremada, né? Nunca sendo demais, forçando a igreja a fazer demais esse trabalho social e também não deixando de fazer. Haja vista, é bom frisar, existem muitas instituições que Deus até permitiu que elas fossem criadas para cuidar do homem na sua condição social. Existem muitas instituições de caridades que fazem um trabalho de recuperação, um trabalho de
social muito de reintegração de pessoas à sociedade, que são fantásticos, são excelentes pessoas que estão fazendo esse trabalho, mas eles não têm a capacidade de levar o evangelho para essas pessoas. Então, somente a igreja tem a capacidade de levar o evangelho. Por isso, nós precisamos ter esse equilíbrio. Nunca esqueçamos que a primeira ferramenta a ser apresentada para as pessoas é o evangelho. A partir do evangelho, o evangelho vai transformar essa pessoa em todas as suas demandas. Vamos aqui para um texto que a lição sabiamente colocou como referência, Isaías 58, versos 6 ao 8, que diz: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, e recolhes em casa dos pobres e desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça será diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E o texto aqui, sabiamente escrito pelo profeta Isaías, ele traz uma repreensão para o povo de Israel e serve perfeitamente para essa lição. No sentido de que você quer fazer um verdadeiro jejum que agrade a Deus. Obviamente que ele não está aqui desmerecendo o jejum, que é se abster de alimento, se resguardar de alimentação, se resguardar para a oração, buscar a Deus com um período mais de quebrantamento e jejum. O que o texto está dizendo é que nada disso tem efeito se a sua vida prática não mudar. Tudo o que nós fazemos, irmãos, tem que haver uma atitude prática. Nós não podemos sair de um culto de domingo à noite adorando a Deus e na segunda-feira pisando nas pessoas e desprezando as pessoas. E há muitas pessoas, eu não sei se na sua igreja é assim, que acaba o culto, mal acaba o culto, ele já começa a desprezar as pessoas. Ele começa a ser ignorante com as pessoas, destratar o seu próximo. Acabou de um culto de adoração a Deus, de celebração a Deus, e agora ele vai desprezar as pessoas, vai pisar nas pessoas. Muitas vezes porque tem condições financeiras, institucionais, é uma pessoa abastada, e aí vai desprezar os menores. O que o texto está dizendo que essa devoção dessa pessoa não teve para Deus valor algum. O verdadeiro valor que Deus enxerga nas coisas é um valor prático. Por isso, o evangelho, ele também traz transformações práticas na vida das pessoas. Porque as próprias pessoas vão questionar, irmãos. Entenda bem, uma pessoa que serve a Deus, está numa igreja, está no meio do povo de Deus e vive na pindaíba, e vive vivendo de assistencialismo o tempo todo, elas vão questionar a nossa fé, sim ou não? Elas vão questionar, mas que Deus é esse que você serve a Ele e que você passa fome, que você passa necessidade? Elas vão questionar a nossa fé. A gente não pode ser extremado em área nenhuma, irmãos. Então a gente não pode ser abastado demais, porque senão as pessoas vão questionar a gente. A gente também não pode ser paupérrimo demais. A gente precisa buscar sempre esse equilíbrio. E a igreja também, dentro do seu contexto, dentro do seu envolvimento como eclesiologia, ela também tem esse papel de, no meio da sua membresia, trazer esse equilíbrio. A gente não pode ter no nosso meio irmãos extremamente ricos e abastados e outros passando fome. Isso é incoerência. As pessoas de fora verão essa incoerência do nosso meio. Isaías está nos exortando: faça um culto para Deus, mas esse culto seu tem que gerar uma prática social também. A introdução diz assim: a presente lição busca contribuir na conscientização. E é bom a gente frisar isso, tá, irmãos? A gente só está trazendo consciência. Nós não podemos cobrar isso das pessoas como uma exigência, porque senão daqui a pouco a gente está dizendo que se não fizer uma obra social, a gente não é salvo. E a gente não é salvo por fazer isso, a gente é salvo por crer no nome de Jesus, por crer no sacrifício de Jesus. E como consequência, a gente vai fazer obras sociais.
Então, o nosso papel aqui é consciência na vida do povo de Deus, sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que saber olhar para as diversas situações que nos cercam, né? Haja vista que nós podemos, até eu gosto de dar um exemplo assim, para a gente entender essa parte social. Imagine que você está no seu carro importado, carro chique, Deus te deu, ar-condicionado ligado, som maravilhoso, com a sua família. Você está dentro do seu carro ali, curtindo a vida ali que Deus te deu. Amém, glória a Deus. Tem uma pessoa no semáforo que encosta no seu vidro e bate ali no seu carro e fala assim: moço, me dá uma moeda para mim fazer um almoço. Moço, me dá uma moeda para mim poder inteirar ali um lanche, eu estou com fome. E aí você dá de ombros para isso. Fala, não estou nem aí, isso não tem nada a ver comigo, isso não é problema meu. E aí a gente às vezes percebe assim. Eu sempre coloco esse exemplo para nós nos conscientizarmos. Às vezes esse camarada, ele está tentando mudar de vida. Ele diz para ele mesmo: eu não vou roubar, eu não vou assaltar as pessoas, eu não vou mais ser violento com as pessoas, eu vou tentar mudar de vida. E ele vai para um semáforo tentar pedir uma moeda, pedir uma coisa para uma pessoa. Aí ele bate num vidro, alguém xinga ele. Ele vai para o outro vidro, alguém diz: vai trabalhar, seu vagabundo. Ele vai para um outro carro, alguém fecha o vidro na cara dele. Ele vai para um outro, a pessoa diz para ele: por que você não procura um trabalho? E ali ele fica o dia inteiro ali recebendo portas fechadas na sua cara. E esse rapaz decide então fazer o seguinte: então, já que é assim, já que as pessoas não querem me ajudar, eu estou na pindaíba mesmo, a minha vida não tem mais sentido, amanhã eu vou voltar nesse semáforo. Mas só que eu não vou voltar mais como pedinte, eu vou voltar como assaltante aqui nesse semáforo. E no outro dia, aquela mesma família que estava no seu carro, muito bonito, estava ali passeando no seu carro, na sua Mercedes, no seu carro maravilhoso, com seu som ar-condicionado, agora vai ser vitimizada por esse camarada que vai tomar esse carro de assalto, vai tomar essa família de sequestro, e aí só Deus para livrá-los do mal. O que que eu estou querendo dizer isso? Eu sempre uso esse exemplo para que a gente tenha uma consciência, irmãos, que tudo está interligado. Se a gente ajuda aquele moço a sair dessa situação, a gente tirou das ruas uma pessoa potencialmente maléfica para o meu dia de amanhã. Então, o que que adianta ter o conforto do meu carro se eu não posso sair nele? O que que adianta eu ter o conforto da minha casa se eu não posso ficar dentro dela em segurança? Então, às vezes, uma ação positiva minha pode gerar uma ação positiva na outra pessoa. Então, de repente, imagina agora a seguinte situação: você parou no semáforo e aí o camarada bateu no seu vidro, você baixou o vidro, deu bom dia para ele. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? O que que você está precisando? Ô, rapaz, eu estou morrendo de fome, preciso. Eu vou te fazer o seguinte: eu não vou te dar o dinheiro aqui agora, mas você está precisando comer, se alimentar. Vamos ali, eu vou parar meu carro ali à frente, eu vou te levar num restaurante, eu vou te pagar uma refeição. E não vou só te pagar a refeição, já vou deixar pago a de amanhã para que você volte lá no outro dia e se alimente novamente. E outra coisa, e aí você já apresenta o evangelho para ele, faz um convite para ele ir para a igreja, sabe? Faz um convite para ele buscar uma ressocialização, indica a ele um CAPS aí da sua cidade, alguma instituição de caridade que faz essa parte de reintegração de alguém que viveu no mundo das drogas e agora está querendo sair daquele mundo das drogas, mas não tem como, não tem orientação, não tem ninguém que oriente, não tem família, não tem nada. Como que essa pessoa deve proceder? Você vai estar fazendo essa parte social. Esse camarada que amanhã vai voltar potencialmente como um assaltante para assaltar o seu carro, ele não vai voltar mais, porque agora ele foi reintegrado à sociedade, ele foi quebrantado, ele falou: existem pessoas boas nesse mundo, eu tenho que sair dessa situação, eu vou buscar essa orientação. E ele busca a orientação conforme você o orientou, e aí ele encontra mais pessoas boas, mais pessoas caridosas, mais pessoas que vão ajudá-lo.
instituições que vão recuperar ele das drogas, instituições que vão fazer a reintrodução dele na sociedade, empresas que vão oferecer emprego para ele. Daqui a pouco ele arruma uma igreja, começa a congregar, começa a conviver em sociedade e agora ele não é mais uma pessoa potencialmente perigosa, pelo contrário, agora ele é um cidadão de bem. Então, todas as coisas, irmãos, então, estão interligadas. É essa consciência que a gente tem que gerar na gente. Não é a gente responsabilizar a igreja por tudo, até porque os órgãos governamentais estão aí também para serem instrumentos sociais. Tópico primeiro, o papel social do cristão e sua participação perpassa toda a história bíblica. A presença de homens e mulheres de Deus no contexto de participações sociais tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira na decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. 1.1 Deus é o Senhor também da ordem social. Deus nos fez seres gregários. Essa palavra gregário, ela é aquela que a gente aprendeu a palavra segregar, né? Segregar é separar. Então, uma sociedade que é segregacionista, que traz segregação, é uma sociedade separatista. Homens, mulheres, brancos, negros, héteros, homossexuais, aí vai segregando as pessoas, separando as pessoas, rotulando as pessoas. Nós somos gregários, nós estamos aqui para juntar as pessoas, nós estamos para somar com as pessoas. Nós somos um só povo, nós viemos de um só Deus, nós temos uma só origem, vamos para o mesmo céu, nós temos o mesmo destino em Deus, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Salvador. Isso é agregar, é somar, trazer as pessoas para a mesma forma, né? Os homens querem dar uma forma para cada um, mas nós pertencemos a uma só forma que veio do nosso Deus. Deus nos fez seres gregários e se relaciona diretamente conosco espiritualmente de várias maneiras. O Senhor tem um propósito para todas as pessoas, isso vai direcionar a nossa jornada na vida. Toda autoridade procede de Deus, pois é Ele quem estabelece os reis e os remove. Deus tem o controle de todo o universo e o governa de acordo com a sua vontade soberana e diretiva. A gente vai ver isso aqui muito lá na época dos reis de Israel, quando Deus ordenava através de um profeta que ele ia usar a nação X como meu servo, né? Ele chamava Ciro de meu servo. Ele fez o que fez com Nabucodonosor, quando colocou Nabucodonosor para pastar entre os animais, até que Nabucodonosor reconhecesse que Deus é soberano. Deus usou Ciro, Deus usou Dário, Deus usou vários reis para mostrar para Israel que ele, quando queria punir, usava eles, mas quando queria abençoar, também usava eles, que Israel deveria fazer aliança com Deus, que podia usar essas nações para abençoar Israel. Mas o controle de tudo estava nas mãos de Deus. E hoje não mudou, irmão. Seja Estados Unidos, seja Rússia, seja Venezuela, seja Brasil, todos esses governantes só estão aí por permissão de Deus. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Todos eles vão prestar contas do governo que Deus estabeleceu para eles, nesse momento, estarem à frente. E se fizeram bem, serão recompensados, se fizeram mal, vão ser punidos severamente. 1.2 Autoridades que ocupam posições civis elevadas na Bíblia. E aqui esse 1.2 vai trazer, por exemplo, o exemplo de José, quando naquele momento em que ele foi governador do Egito, Davi, como um dos maiores reis, né? Davi tinha um respeito muito grande dos outros reis em volta dele, alcançou ali muitas vitórias e muito respeito na sua época. Nós temos a rainha Esther, né? Que foi a rainha da Pérsia, né? Se tornou a rainha da Pérsia. Daniel, que foi ali levado a um cargo grande na Babilônia como governador da Babilônia, são exemplos que a lição vai nos dar para mostrar aqui que também Deus usa os seus servos em posições também estratégicas. Pode ele colocar, por exemplo, o presidente da República, um presidente cristão, evangélico, protestante, pentecostal, sem nenhum problema. Isso não quer dizer que esse homem não possa se corromper, mas Deus pode colocá-lo lá e pode usá-lo lá também, assim como ele fez com esses personagens aqui. 1.3 O Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz à lume
a ideia de Estado com a instituição da monarquia no antigo Israel. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. O Estado é o servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas para os que praticam o mal. É lícito pagar tributo e impostos ao Estado. Paulo recomenda oremos pelas autoridades públicas. Então, quem pratica o bem, o Estado vai beneficiar. Se a pessoa pratica o mal, o Estado está ali para punir. E eles são instrumentos de Deus também. A igreja está sujeita à autoridade do Estado, desde que não haja interferência em nossa fé e em nosso culto a Deus. A gente é bom frisar isso, tá, irmãos? A gente obedece o Estado, obedece às leis dos homens, até o ponto em que não afronte a nossa fé. Graças a Deus, nosso país é laico, nosso Brasil é livre para nós adorarmos a Deus. Mas a partir do momento em que um governante no Brasil instituir uma lei que vá contra os princípios bíblicos, aí essa autoridade não será obedecida. Nós vamos receber a punição do Estado que está na mão desse homem, mas nós não nos removeremos da nossa posição em Deus. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No quesito, instituição divina contra uma instituição humana, animal e diabólica. Nós estamos falando de uma instituição divina. Se a instituição humana, o Estado humano, vier contra os princípios da palavra de Deus, nós ficaremos com a palavra de Deus. Tópico 2, princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. Por orientação de Jesus, não podemos dar de ombros para a realidade de participação na sociedade civil, pois somos chamados para ser sal e luz, por isso devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. Como cidadãos deste mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Num cenário em que a maioria dos eleitores declara que a religião é muito importante em sua vida, metade desses acredita que na hora de fazer leis, os representantes devem levar em conta o que dizem as tradições religiosas. Os cristãos devem analisar as propostas e ideologias sobre a ética cristã, escolhendo pessoas que se norteiam por nossos princípios e os bons costumes. É uma pena, né, irmãos? Aqui, na hora da gente conhecer esses candidatos, a maioria deles até vão nas nossas igrejas, né? Você já viu isso na eleição passada. O camarada vai na missa, ele vai nos cultos evangélicos, ele vai lá na Ubanda, ele vira religioso do nada. E aí ele começa a dizer que a família dele é dessa tradição, que ele ama essa religião, que ele vai fazer de tudo, tal, tá, beleza. Mas apenas para ganhar os votos, depois que eles ganham, eles abandonam aquilo que pelo qual prometeram. Então a gente precisa ter critério na hora de escolher os nossos representantes, principalmente aqueles que vão criar leis, né? Criar leis, principalmente deputados e senadores. Tomem cuidado com aqueles que vão de mansinho apenas para ganhar o seu voto, depois abandonam aquilo que falaram, né? 2.2, o povo de Deus não se deve ser omisso, mas participante. A omissão dos cristãos não corresponde aos princípios bíblicos nem à expectativa de Deus. A omissão, segundo a Bíblia, é pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se apresentou uma situação diante de nós, irmãos, nós devemos agir, né? Eu creio sempre assim. Se Deus permitiu que eu tivesse consciência daquilo, daquele fato, é porque Ele quer me usar de alguma forma. Primeiro orando, né? Intercedendo, orando, buscando a Deus orientação. E depois agindo de alguma forma. Quando há participação do povo de Deus em várias funções no Estado, há progresso surpreendente para a glória de Deus. Então, muitas vezes, a gente percebe pessoas internadas no hospital. Aí você vai lá visitar aquela pessoa. Então, você vai visitar, é uma obra social. Fazer visita hospitalar é uma obra social. Mas existem muitas pessoas que vão visitar hospitais que não têm a capacidade nem a possibilidade de orar pelos outros, porque não têm essa comunhão com Deus. As suas religiões não os permitem fazer isso. Já nós, os cristãos, temos comunhão com Deus e podemos interceder por essas pessoas. Então a gente ora por elas, abençoa elas e, além disso, estamos ali fazendo também a visita social.
São notáveis as vitórias que o povo de Deus conquistou através do engajamento político. Por exemplo, aí dá alguns exemplos aqui, né? 1829, envolvimento cristão no Estado proibiu a queima viva de viúvas na Índia. 1840, acabou com a escravidão no Império Britânico. 1112, impediu a discriminação das mulheres na China. 1964, proibiu a segregação racial nos Estados Unidos. Então, o papel do cristão, quando ele se envolve socialmente, ele consegue fazer mudanças drásticas, porque nós já entendemos há muito tempo o papel do homem, o papel da mulher, o papel do Estado. Nós já entendemos isso pela Bíblia. Então, nós podemos ser, sim, instrumentos para as mudanças sociais que precisam ser conquistadas. 2.3, a igreja precisa de representantes que amem a justiça. A igreja ocupa o seu espaço e influencia positivamente a sociedade. O povo de Deus deve priorizar valores éticos e morais. Os nossos representantes devem ser porta-vozes da retidão e da moral divina em tudo que fazem. Os que são vocacionados para esse serviço devem olhar para os pobres e necessitados e promover políticas públicas humanas e justas, né? Entender eles que eles foram colocados ali para representar o povo. E obviamente que dentro da representação do povo, você vai ter aqueles que são menos favorecidos e esses precisam de ajuda. O problema é que como o Estado é muitas das vezes omisso, aí a igreja entra fazendo a sua parte. Por isso que eu falo que a gente precisa buscar equilíbrio. Na hora da gente escolher alguém para colocar lá, para representar, para criar leis, para ajudar os pobres, a gente não pensou nos pobres. A gente só pensou em nós mesmos, ou nas nossas necessidades. Aí agora estão querendo cobrar a igreja por uma coisa que o Estado deveria ter feito. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, tá, irmãos? Porque o Estado está lá para fazer isso, se ele não faz, a igreja está fazendo. Dentro das suas limitações, a igreja vai fazer alguma coisa. Mas o maior responsável por isso é o Estado, por isso a gente tem que tomar cuidado em quem a gente colocou lá dentro com o nosso voto. Tópico 3, o chamado da igreja para as obras sociais. A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais. Aí eu faço essa ponderação que eu fiz lá no começo. Então, trabalho espiritual, pregação do evangelho, só a igreja pode fazer isso. Nenhuma outra instituição de caridade tem esse poder de pregar o evangelho, esse trabalho missionário. Mas o trabalho social também é uma consequência da pregação do evangelho. É o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Então o evangelho vai ser pregado na sua essência para atingir o homem e o contexto em que o homem está vivendo, e todos os homens serão abençoados como um efeito cascata, né? 3.1, admoestações bíblicas. O capítulo 58 de Isaías, quando coloca em prática, atrairá vidas à igreja, tornando-as verdadeiros condutores da graça divina através de ações humanitárias. Em Isaías 58, compreendemos melhor a missão que a igreja possui em relação às obras sociais e entendemos o conselho divino retratado no livro. A igreja deve fazer as obras sociais à semelhança do exemplo deixado por Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada está cheia de mensagens que estimulam o crente fiel a trabalhar em favor dos menos favorecidos. A gente viu a importância da igreja, irmãos, e a força que a igreja tem nessa parte aí que teve no Rio Grande do Sul, quando muitos donativos precisaram ser enviados para o Rio Grande do Sul devido às enchentes que houveram lá. Então, eu conheço várias igrejas que cederam suas instalações, que fizeram as arrecadações, enviaram, aí levava, juntava, levava ali para a polícia militar, ou para o bombeiro, ou para quem fosse de direito, para o exército, para encaminhar esses alimentos, essas roupas, essas doações para lá, né? A igreja teve esse papel, a igreja tem esse papel, e a igreja, de alguma forma, ela sabe que precisa fazer isso, né? Por isso, essa lição, ela veio no momento propício para a gente estar sempre aconselhando, sempre direcionando a igreja para que a gente sempre faça isso quando tiver na nossa alçada, né? Tiver ser possível a gente fazer. 3.2, como desenvolver atitudes de amor ao próximo ou de ajuda ao próximo. Alguns aspectos serão determinados pelas necessidades, pelo local, pelas pessoas envolvidas, recursos disponíveis, entre outros. Vamos considerar algumas ações que encontramos na parábola do bom
samaritano. Lucas 10:33. A primeira, notar que o samaritano ia, mas estava atento aos necessitados. Então, enquanto a gente está se deslocando, seja na nossa vida religiosa, seja na nossa vida civil, a gente tem que estar atento àqueles que nos cercam. O samaritano estava atento, diferente de curioso, pois ao ver se aproximou dele, não por curiosidade, não para tirar uma selfie, mas para ver se podia ele ser útil naquela causa. Moveu-se de íntima compaixão, estava envolvido no aspecto cognitivo e emocional. Ele se envolveu emocionalmente com aquele moço, de maneira que ele parou tudo o que estava fazendo para resolver a situação ali. Lucas 10:34, temos princípios que norteiam a ajuda. Então, a primeira é atenção, interesse, conhecimento, compaixão e iniciativa. 3.3. Obras sociais como fator de crescimento da igreja. Todos os membros devem participar do crescimento da igreja como instituição, meditar na mensagem do evangelho e orar para que Deus nos dê a consciência de que a prática de obras sociais pela membresia da igreja redunda em benefícios para as pessoas. E aí, há muitas pessoas que sempre perguntam sobre uma dinâmica, né, que pode ser dada para uma determinada lição. Eu vejo que essa lição, você que acompanha o nosso canal, geralmente para adultos eu não coloco dinâmica, mas essa aqui vale a pena a gente estudar uma dinâmica, né? Você que nos segue, a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo para você entrar lá no nosso grupo do Telegram. Nós vamos pensar aqui, você que é aluno, você que acompanha o nosso canal, nos ajude a pensar numa dinâmica boa aí para a gente conscientizar a igreja da sua importância social também, né? Há algumas dinâmicas que a gente faz da seguinte forma: insere no nosso meio alguém fantasiado de mendigo ali representando o mendigo, coloca ele na nave da igreja e a partir dali você começa alguma dinâmica. Você vai perceber que as pessoas vão até se assustar com aquilo dali, porque elas não estão preparadas. Há uma certa feita, eu estava observando lá na nossa igreja, que eu congreguei há um tempo atrás, aí entrou uma mulher no nosso meio, muito assim, mal vestida, moribunda, e ela sentou no banco, lá na frente. Ela foi mais à frente, sentou, ninguém acompanhou ela, ninguém orientou aonde ela deveria sentar. Então ela sentou em um determinado banco. Pasmem vocês, quando ela se assenta naquele banco, talvez pelo mau cheiro, as pessoas que estavam sentadas naquele banco, todas elas se levantaram e sentaram em outros bancos, deixaram ela sozinha. Eu estava reparando lá da frente, estava sentado à frente, eu consegui reparar toda essa cena. E quando eu reparo aquilo, eu cutuquei um irmão que estava do meu lado, falei assim: olha, irmão, sabia você que se Jesus tivesse assistindo esse culto, ele ia parar tudo o que ele estivesse fazendo, ia lá naquela mulher conversar com ela, perguntar qual a necessidade dela, dar atenção para ela. E eu falei para ele: você reparou que nós não fizemos nenhuma ação? Pelo contrário, a nossa ação foi de discriminação. Nós sentamos do lado dela, ela sentou no banco e todas as pessoas levantaram do banco. Ele falou: é mesmo, Heraldo. Que coisa, né? A gente não está preparado para isso. Então, só aí de você colocar alguém fantasiado de mendigo e entrar e sentar lá no meio da aula, no meio da classe, irmão, no meio, quando a escola dominical estiver ali começando, se você fizer isso, você vai perceber a reação das pessoas. Se o porteiro vai ter dado atenção a ela, se a pessoa que ela sentou do lado lá, qual foi a atitude daquela pessoa, se alguém se preocupou como é que aquela pessoa estava, se ela se alimentou, se ela comeu, se ela bebeu. Ela foi embora, alguém anotou o endereço, alguém pegou o telefone. Tá aí uma excelente ilustração, né? Me veio aqui agora essa ilustração por uma coisa que aconteceu na real e a gente pode fazer isso de forma ilustrativa. Colocar alguém, entrou, saiu. Será que a gente notou a presença dessa pessoa? No final da aula, você, professor, faz a aplicação aí de como nós somos omissos também nessa parte. A gente se preocupa só com o espiritual. Talvez se essa pessoa entrasse lá, ele relinchando, endemoniada, talvez a gente se preocuparia um pouco com ela. Mas como ela só entrou precisando, às vezes, de uma roupa nova ou de um pouquinho de alimento, a gente ignorou por completo essa pessoa. Pense nisso e deixa Deus te usar aí com essa ilustração. Ou então, se você tem uma ilustração boa,
para compartilhar conosco. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você entra no grupo do Telegram e nos ajude lá com essa ilustração, tá bom? Conclusão da palavra diz a igreja, a instituição divina na terra. Tal verdade resulta em responsabilidade em todas as áreas da vida debaixo do sol, inclusive social. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse que seus discípulos são sal e luz nesse mundo. Que o Espírito Santo nos capacite e direcione em todo o tempo para que nossas ações contribuam para o bem da sociedade e o testemunho cristão para a glória de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.